Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. E sempre trazemos aqui assuntos interessantes para você que é produtor rural, estudante do setor de agrárias, para você que está empreendendo no meio rural ou quer aprender um pouquinho mais sobre gestão, tecnologia e também sobre liderança no agronegócio. E hoje o tema aqui é muito importante, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a avicultura de corte, o setor também da suinocultura, mas voltado à frente da lei da integração. Hoje o nosso convidado aqui, ele é o Tiago de Carvalho, ele que já trabalhou na CNA, hoje ele é diretor jurídico da União Nacional dos Integrados de Aves e Suínos, também ele é professor da Universidade de Brasília, no Departamento de Agronegócios, e ele é da parte jurídica mesmo e vai passar para nós toda essa questão da lei de integração, dos financiamentos e um pouquinho também, ao final, das melhores práticas para fazer negociações entre produtores e a integradora. Seja muito bem-vindo aqui, Tiago, ao AgroJovem Podcast. Muito obrigado, Lucas, pela gentileza de me convidar e espero que seja um ótimo programa. Não, com certeza. Conta um pouquinho para nós, você é advogado, como é que você entrou nessa frente da avicultura e da suinocultura, entrando nesse meio jurídico aí? Como é que é? Nossa, essa pergunta é muito boa. Na verdade, eu atuo desde 2012, né? Eu ainda sou advogado do Sindiaves DF, né? Tive a possibilidade de ser convidado para ser advogado de lá, do sindicato, aqui em Brasília. E iniciei assessorando os produtores, a diretoria lá do Sindiaves DF. Tive a possibilidade também de fazer um mestrado na UNB em agronegócios, voltado para a integração vertical. Na época, estava se formulando a lei de integração e eu tive a grata e a feliz participação, né, possibilidade de participar da formulação da lei de integração, tendo em vista que a diretoria do Sindiaves DF era muito atuante, é muito atuante, né, no espectro nacional, né, e tendo em vista essa minha participação na formulação da lei da integração, e principalmente nos estudos iniciais da lei da integração, eu tinha sido, então, contratado pela CNA para ser consultor jurídico da Comissão Nacional de Aves e Suínos, desempenhando o meu papel, né? Então, tive a feliz possibilidade de participar viajando pelo Brasil, dando palestras sobre a lei da integração, principalmente auxiliando as primeiras CADECs no Brasil, né? Escrevendo vários pareceres, conhecendo vários produtores, realidades distintas no Brasil, né? E em 2023 acabei saindo da CNA e entrando como diretor jurídico da Unidas, que é a União Nacional dos Integrados de Aves e Suínos, onde estou hoje em dia prestando assessoria, né? Além de mais, também dou consultoria para outras associações, sindicatos e cooperativas de aves e suínos integrados, né? Paralelamente a isso, também sou professor da Universidade de Brasília, escrevo artigos, livros sobre integração vertical na área de aves e suínos. Então, assim, essa é a minha vida, né? Basicamente, esta é a minha vida. A minha vida jurídica, ela está vinculada aos produtores de aves e suínos, associações, sindicatos, né? Sempre tentando fazer uma produção acadêmica, né? Direcionada a essas duas categorias, né, de aves suínos Que bacana, hein? integradas. Para você que é produtor, veja só todo esse know-how aí, todo esse currículo aí que o Thiago traz para nós, e principalmente porque você ajudou, né, Thiago, nessa construção, então, da lei de integração, que é tão importante para os produtores, né? A avicultura e suinocultura são grandes setores, né, do agronegócio brasileiro, aí muito, principalmente a avicultura é responsável por grande parte da exportação. Eu falo aqui diretamente do Paraná, né, que é o maior estado hoje exportador de frango, você sabe muito bem os números. E qual que é a importância e como que começou, por que começou isso da lei da integração, para a gente entender um pouquinho mais, e talvez o produtor conhece ela, mas não entende por que ela começou, como que isso surgiu, né? A relação de integração, historicamente, sempre foi caracterizada por um desequilíbrio, né, entre produtores integrados e a agroindústria. Então, isso se vê claramente. Se pergunte, por exemplo, para o pai ou para o avô sobre como era a negociação antigamente, né, de uma melhor remuneração. Eram negociações extremamente impositivas, né, por parte de algumas agroindústrias. E isso fez com que, por exemplo, no fim da década de 90, início do ano 2000, alertasse as autoridades, né, de fiscalização, aonde começaram a identificar na relação de integração vertical uma possível
relação empregatícia entre o produtor integrado e a agroindústria. E aí, para evitar, então, haver a caracterização dessa relação empregatícia, começou-se, então, a ter projetos de lei para regulamentar essa relação de integração. Então, por exemplo, com o intuito mesmo de caracterizar uma relação própria, né, comercial. Então, começou-se a ter, então, as negociações entre as categorias dos produtores integrados e da agroindústria, até que em 2016 conseguiu chegar a uma versão final, né? Isso se deu muito também à senadora Ana Amélia, né? Entre outros deputados federais também do sul do Brasil, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, né? E conseguiu chegar a um consenso sobre uma determinada redação. E aí caracterizando, então, o que é essa relação de integração vertical. A partir do momento que se teve, em 2016, o fechamento dessa redação da lei de integração, a ideia é justamente que haja um equilíbrio maior entre as relações dos produtores com a agroindústria. Eu sei que qualquer produtor que faz parte de uma CADEC, ou de uma associação, ou de sindicato, ou uma cooperativa, vai falar: Tiago, a situação ainda é de desequilíbrio. Verdade. Mas hoje em dia a gente tem instrumentos jurídicos, né, muito próximos que fazem com que haja uma diminuição desse desequilíbrio, né? Ainda não é o ideal que nós vivemos hoje em dia, mas há um equilíbrio maior, né? Há uma busca desse equilíbrio maior. Tanto que, por exemplo, há uma possibilidade de você discutir custo de produção, uma remuneração mais justa, né? Alteração de elementos mínimos do contrato de integração, né? Então, assim, por mais que ainda haja um desequilíbrio, isso é evidente, isso a academia aponta, né? Por esse desequilíbrio, você já tem instrumentos que possibilitam que o produtor possa discutir, né, certos assuntos que antigamente nem isso podia ser discutido. Não, legal. E a gente sabe que o produtor precisa disso, porque a gente tem. Eu trabalho com gestão, e principalmente na avicultura e suinocultura, e a gente vê dois perfis de produtores. Tem o produtor que ele é empresário, e ele mora na cidade, ele tem outros negócios, e ele tem lá 4 aviários, 8 aviários, e aquilo é um investimento para ele, e não necessariamente ele vive daquilo, mas ele é um investimento e ele busca retorno. Então esse poder tem dado, esse produtor ele tem dados, ele tem informação para trabalhar melhor o seu negócio. Mas nós sabemos que, principalmente mais ao sul, tem muitos produtores que são familiares, que eles que estão tocando a granja, às vezes não é 4 aviários, é 2 aviários, 2 galpões, né? Que estão tocando, são produtores pequenos, às vezes aviários mais antigos, e o foco deles é o trabalho. Eles não têm esse foco, às vezes, de ficar na gestão, embora possa ser uma falha, mas o foco deles é trabalhar. Então, nesse tipo de produtores, vocês entram, primeiramente com a lei, mas juntamente, acredito eu, com as CADECs também. Tem algum trabalho, talvez, nisso de instrução ou de negociação diretamente com a integração? Como que funciona isso na prática hoje, a lei da integração? Nossa, essa pergunta também é muito boa, e complexa, né? A lei da integração, na verdade, ela acabou fazendo e forçando com que os produtores tivessem que se profissionalizar, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, né? E por que isso? Porque a lei da integração, ela determina com que os produtores tenham que negociar índices técnicos, custo de produção, remuneração, né? Isso por meio de uma CADEC, né? E toda vez que eu dou uma palestra sobre o que faz com que uma CADEC seja eficiente, principalmente a reprodução dos produtores, ela vai repassar pela necessidade de ter uma associação forte e profissionalizada. Então, necessariamente, hoje em dia, se uma CADEC ela quer ter uma remuneração condizente com o seu trabalho, ela quer ter um trabalho eficiente, ela necessita ter uma associação. Os produtores necessitam ter uma associação. A associação, gente, ela faz parte do teu negócio. Ela te representa. Então, para ela poder trabalhar bem, ela precisa ter técnicos, ela precisa ter um zootecnista, um veterinário, um economista. Ela necessita ter um jurídico. Para quê? Para que justamente possa te orientar sobre o que pode fazer, o que não pode fazer, como chegar a determinados objetivos, né? Há uma necessidade de coleta de informações, como, por exemplo, o RIP. Numa unidade de produção, por exemplo, você tem no município 150, 200, 300, não sei quantos produtores.
a CADEC, né, a associação, precisa ter acesso aos teus RIPs, não para ficar fofocando sobre quem ganha mais ou quem ganha menos, né, ou qual é o problema de um ou do outro, mas para fazer uma gestão de custos, para saber exatamente, por exemplo, qual é a estimativa de remuneração média dos produtores naquela unidade de produção, qual é o custo de produção real, porque o que acontece? A agroindústria, quando ela vai negociar junto com os produtores, obviamente os produtores junto com a agroindústria, você precisa ter número, você precisa ter uma tabela para saber exatamente qual foi a sua remuneração, qual foi o seu custo de produção, quais são os gargalos existentes. Se aqueles que te representam como produtor rural na CADEC, eles não têm esses dados, eles não têm como negociar de maneira eficiente. Simplesmente vai dar tibum, simplesmente eles não vão conseguir te representar bem. E aí o que acontece? Você, produtor que está na base, você vai reclamar da remuneração, você vai reclamar do custo, você vai dizer, mas o custo é muito alto, a remuneração não é condizente. É verdade, sabe por quê? Porque muitas vezes a tua CADEC, os teus representantes, não têm esses dados. Então, para ele poder negociar perante a agroindústria de maneira eficiente, ele precisa ter os teus RIPs. Então, toda vez que sai um RIP, né, que é o famoso borderô, né, é o relatório de remuneração, que toda vez que tu completa um ciclo produtivo tu recebes, tu tem que entregar para a tua associação ou para a tua CADEC, para quê? Para que ela possa fazer o devido estudo e negociar de maneira eficiente perante a agroindústria, né? A agroindústria, ela tem todos os números. Ela sabe quais são os números que ela tem. Ela sabe onde é o ponto de eficiência, onde é o ponto de ineficiência. O produtor, ele, por não ter esse estudo da unidade de produção, ele muitas vezes vai negociar de uma maneira menos eficiente, né? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que ter consciência, para que haja uma negociação eficiente, a gente precisa ter hoje em dia uma associação e essa associação precisa ser profissionalizada, né? Profissionalização significa ter acesso aos dados dos produtores para poder fazer essa tabulação, tá? Com certeza. E pegando essa brecha que você deixou ali, que o produtor ele precisa ter números, a gente olhando aqui, eu do meu lado, né, vendo o número de muitos produtores de aves de corte, a gente vê que granjas muitas vezes parecidas têm margem muito diferentes, que é muito do nível de gestão do produtor. O cara que está fazendo gestão há 5, 6 anos, ele conseguiu reduzir custo com manutenção, ele conseguiu reduzir custo ali com energia, ele conseguiu reduzir um pouquinho, até com a mão de obra, né, que é uma questão mais delicada, mas conseguiu trabalhar em cima e fornecer melhores informações, melhores dados, até para o próprio granjeiro ter uma melhor eficiência produtiva, enquanto outros que estão começando agora, você vê erros lá que era um erro antigo que agora estão sendo revelados, tá? Verdade. É produtor que faz gestão conosco no primeiro ano, sabe? Ele não mudou nada no jeito dele trabalhar, a única coisa é que agora ele organizou. E é o mesma organização, o padrão é o mesmo, sabe? Você coloca lado a lado, e o que é interessante aqui? Quando você bota os dois numa mesa, Thiago, um aprende com o outro. Sim, com certeza. Olha só. Uma coisa é eu te contar uma história aqui de custo tá subindo, tá baixando, né? Outra coisa é nós comparar duas tabelas iguais com o meu custo e o seu custo. Você fala assim, tá, mas tem coisas aqui que tá diferente. Por quê? Aí a gente vai lá pro campo e começa a aprender, né? E agora, dando sequência numa nova pergunta, aí a gente falou que tem dois tipos, né, de produtores. Tem o empresarial e tem o produtor mais familiar. Mas também tem dois tipos de agroindústria. Tem a privada e tem a cooperativa. A lei da integração atinge as duas da mesma maneira? O produtor consegue também aproveitar os benefícios dessa lei da integração, independente do tipo de se é uma cooperativa ou é uma empresa privada? Ótima pergunta também. São duas realidades muito distintas, né? A cooperativa ela é regida pela lei de cooperativa. Então, os produtores submetem a uma legislação própria, né? Já os produtores que são integrados de uma integradora, né, eles se submetem à Lei 13.288 de 2016. Agora, uma observação que tem que ser feita é o seguinte: se o produtor de uma cooperativa ele não é cooperado, ele não é membro cooperado, ele é regido pela Lei de Integração. Então, esse é um ponto que tem que estar bem claro. Algumas integradoras contratam produtores de integração, mas eles não são cooperados. Eles têm um contrato de parceria. Nesse caso, é a lei de integração. Tá? Ele só submete à lei de cooperativa se ele é membro. Agora, Lucas, tem um ponto que eu acho que é legal. Só para finalizar o teu raciocínio, é interessante ter uma associação para fazer essa cooperação, porque o que acontece? O produtor que vai investir na atividade de avicultura ou suinocultura integrada,
quando ele tem uma associação, né, essa associação vai dar justamente essas orientações sobre custo de produção, sobre melhores práticas, né? Então ele vai abrir os olhos para aquele produtor que quer investir na atividade sem floreio, né? Sem os cantos da sereia que a gente sabe que existem, né? Fique abismado ou não, mas muitos produtores, por exemplo, são levados a investir na atividade, né? Em alguns casos, obviamente, a gente tem que ser justo, mas com dados irrealistas, né? Onde se afirmam, né, algumas integradoras que o custo de produção é baixo e a remuneração é alta. E o produtor, quando ele entra na atividade, acaba descobrindo muitas vezes que a situação não é bem essa, né? Então, uma associação, ela é importante para poder abrir os olhos do investidor, daquele que vai investir na atividade, para mostrar o que é real e o que não é real, tá? Legal, legal. E quais são exigências ou responsabilidades que é prevista nessa lei, assim, tanto ao produtor como à agroindústria, né? Que acredito que tem algumas exigências para conseguir fazer isso, ter uma parceria viável, né? Com certeza. Hoje em dia, por exemplo, se a pessoa quer investir na atividade integrada, o primeiro documento que ela tem que receber é o que a gente chama de DIPC, é o documento de informação pré-contratual. Esse documento, ele é obrigatório pela lei. Tá? Então, assim, eu quero investir na atividade de avicultura integrada, suinocultura integrada. A primeira coisa que você tem que receber é esse documento. E esse documento ele é tão importante, porque tem 2 itens que tem que ser validado pela CADEC. Para aquele produtor que não conhece o que é uma CADEC, é uma comissão formada por representantes da agroindústria e dos produtores. Né? E por que a lei dispõe, ela determina que há necessidade de você ter validação de 2 itens desse DIPC? Quais são esses itens? Né? Primeiro item que tem que ser validado pela CADEC para estar nesse documento é a estimativa média de remuneração. O que significa isso? O produtor que vai investir na atividade precisa saber qual é a média de remuneração daquela unidade de produção. Ela é alta, ela é baixa? Qual é o seu número real? E esse número não pode ser só apresentado pela integradora, pela agroindústria integradora. Ela tem que ser apresentada pela agroindústria integradora e os representantes dos produtores integrados têm que validar, dizendo se aquele número é real ou não. Né? Por quê? Porque o que se via antes da lei da integração é que algumas integradoras, obviamente a gente tem que ser justo nessa hora, eles davam aquela inflamada no número. Então o número era muito bom. Aí o produtor falou, nossa, isso daqui é bom demais, então eu vou investir nessa atividade. Né? Hoje em dia, com a lei da integração, o que acontece? É necessário com que a CADEC ela avalie aquele número para dizer se ele é real ou não. Porque muitas vezes a integradora está com um número, os produtores estão com outro, falando assim, o que você está falando aqui não é real. Esse número está muito acima do que é esperado de verdade, né? O que o produtor vive. Né? E a segunda informação que tem que ser validada são os parâmetros técnicos e econômicos. Né? Esses parâmetros técnicos e econômicos, a CNA, por exemplo, tem um parecer técnico relacionado a quais são os parâmetros técnicos e econômicos que têm que ser validados. A Embrapa também já criou seu parâmetros técnicos e econômicos que têm que ser validados, né? Sugestões de parâmetros, né? E por que esses parâmetros técnicos e econômicos são tão importantes? Porque eles tratam sobre a viabilidade econômica e financeira da atividade. Esse é o primeiro ponto. E ele é muito importante porque, a partir dos parâmetros técnicos e econômicos, tu vai saber se a atividade é viável ou não naquela unidade de produção. E o segundo ponto, qual é a adequação tecnológica que é exigida. Né? Isso também é extremamente importante porque, por exemplo, a Embrapa, no seu parecer, ela dispõe que os parâmetros técnicos têm que abordar aspectos socioambientais, de biossegurança e sanitário. Olha só para tu veres a importância desses parâmetros técnicos, né, e econômicos. Então, assim, não é somente qualquer número ou qualquer informação que tem que ser validada, não. Tem assuntos, por exemplo, que vão tratar sobre a viabilidade econômica financeira e tem assuntos também que vão tratar sobre aspectos socioambientais, sanitários e de biossegurança, né? Tendo em vista, então, que essas 2 informações elas têm que ser apresentadas pela integradora para a CADEC e a CADEC tem que validar, dizer se aqueles números são reais ou não, né? Aqueles parâmetros técnicos são reais ou não, eles existem ou não. Porque o que acontece? A partir do momento que há a validação dos parâmetros técnicos e econômicos, segundo a lei de integração, você vai ter, então, a elaboração do estudo de viabilidade econômica e financeira e, a partir disso, a elaboração do projeto de financiamento. Então, a partir disso, é que você vai poder aplicar perante o banco, né, o acesso a determinados créditos rurais, sejam eles privados ou públicos. Legal, legal. E agora você entrou num ponto que
muitos produtores às vezes têm problema, mas pode ser que seja uma oportunidade, que é a questão dos financiamentos, né? Uhum. Tem vários meios de trabalhar financiamentos hoje, né? Tem o privado, tem o público, né? Como que o produtor tem essas fontes de financiamento hoje disponível? Qual que é a mais interessante? Se tem um estudo sobre isso, né? De viabilidade e tudo mais. Como que está essa visão hoje voltada com vocês que estão mais né, voltado a isso mesmo, né? O foco de vocês é esse, né? O que acontece nesse contexto? Infelizmente, nós fizemos Não, felizmente, por um lado, nós fizemos um levantamento como Unidas, né? Desde 2021 para cá, quais são os bancos que estão respeitando a lei de integração, né? E quais são os bancos que respeitam ou não respeitam. E diversos bancos não estão respeitando a lei de integração, ou seja, na hora de liberar o financiamento, né, seja por meio de um crédito público ou privado, alguns bancos não estão observando a lei de integração. Ou seja, o produtor ele pega o financiamento, né, sem saber se aquela atividade ela é viável ou não. Esse é um problema muito grande. Então, muitos produtores estão percebendo, depois de pegar o financiamento nesses últimos anos para cá, que a atividade, né, em diversos casos, não está se pagando. E aí ele tem que tirar dinheiro de outras fontes de renda familiar para poder pagar a parcela bancária, né? Outros bancos, por exemplo, aqui no DF, né, da onde eu falo, Distrito Federal, eles estão respeitando a lei da integração e eles só liberam financiamento se tiver a validação pela CADEC e do DIPC, né? Mais especificamente dessas duas informações, estimativa média de remuneração e parâmetros técnicos econômicos. E o que é mais interessante perceber? Houve uma representação por parte do Ministério Público, né? Então, algumas associações fizeram representações, no caso, a Unidas, ela fez essa representação perante o Ministério Público, informando que a lei de integração não estava sendo respeitada por alguns bancos, né? E o Ministério Público, então, começou a diligenciar, a investigar sobre a situação. Por que a lei de integração não estava sendo respeitada? E o que acontece? O Ministério Público Federal, no caso, oficiou o Banco Central para saber, né, sobre qual é o posicionamento do Banco Central. E o Banco Central disse, não, olha, a lei de integração tem que ser respeitada. Então, para você ter a elaboração do projeto de financiamento, os parâmetros técnicos econômicos, eles têm que ser, sim, validados pela CADEC, né? E alguns bancos estavam dizendo que simplesmente não tinham a obrigação de observar a lei, tendo em vista que não tinha essa regra da lei no Manual de Crédito Rural, o que isso daí não prospera, né? Então, hoje em dia, o próprio Banco Central ele se manifestou dizendo que há sim a necessidade para a liberação do financiamento, de validação dos parâmetros técnicos econômicos, né? E de seguir a lei da integração. Então, esse é um ponto que já se pacificou, porque ele é o dono, que a gente fala, né, de maneira informal, do Manual de Crédito Rural. Então, ele já disse, para ter essa liberação, precisa, então, ter essa validação. Legal. Agora, um ponto que se tem, que é um ponto omisso, é o seguinte, que vários bancos ainda não estipularam quais são os seus parâmetros técnicos econômicos, né? Então, acaba ficando, hoje em dia, por falta, por omissão do Banco Central, né, e do Manual de Crédito Rural, então fica sendo um ato discricionário dos bancos. Então, se eles vão aceitar determinados parâmetros técnicos econômicos ou não, né? Então, eles que devem estipular quais são os seus parâmetros técnicos econômicos dentro desse contexto. Agora, é importante salientar que as CADECs, elas têm que exigir das integradoras quais são os parâmetros técnicos econômicos que devem ser validados, né? E, principalmente, avaliar se esses parâmetros técnicos econômicos tratam de fato sobre a viabilidade econômica financeira, que esse é um ponto importante. Imagina que alguém vai entrar nessa atividade, ele tem que ter consciência se essa atividade ela é viável ou não e se ela é adequada tecnologicamente ou não, né? Então, as CADECs devem exigir isso das integradoras porque esses parâmetros técnicos econômicos eles têm que ser validados a cada 3 meses, né? Então, hoje em dia, essa é uma questão central, né, que está sendo discutido no campo, né, sobre o financiamento na integração vertical. E os produtores vêm enfrentando muitos desafios para obter esses financiamentos hoje, ou está mais tranquilo? Como que está essa visão pelo lado do produtor, né? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, o que se percebe, né, é que há, na verdade, uma discussão sobre a viabilidade da atividade. Então, cada vez mais vem se tendo uma situação em que os produtores estão tendo dificuldade no acesso ao crédito, né? Então, tanto que, por exemplo, muitos produtores relatam que o crédito ele está sendo
mais alto, né? Ou seja, para se atingir determinados créditos, eles estão ficando mais caros, né? E em muitos casos a atividade também está tendo dificuldade em se pagar. Então essa é uma realidade que está se tendo, né? E que a CADEC, nesse ponto, ela precisa discutir os custos de produção para falar, vem cá, essa atividade está sendo ofertada, ela é viável ou não é viável? Ela paga os seus custos, não paga o seu custo? Né? A remuneração do produtor é suficiente para pagar o financiamento e ainda ter o seu lucro, né? A sua atratividade? Então, são pontos esses que as CADECs devem fazer para discutir sobre a questão do financiamento, se compensa ou não pegar o financiamento, né? E os bancos também estarem envolvidos nessas discussões, né? Até mesmo para orientar os produtores para saber quais parâmetros técnicos devem ser observados, quais parâmetros econômicos e assim por diante. Exato. E aí é mais um ponto, né, que o produtor tem que se atentar o quanto antes a organizar esses números do seu próprio negócio, né? Porque muitas vezes eu vejo, Thiago, os produtores eles estão olhando lá alguns números de fora do negócio dele, mas tem um cara lá que é excepcional. E ele mostra os números para todo mundo, mas ele não é a regra. Ele é uma exceção. O cara é bom, né? Tanto em produzir como na gestão. Você vai olhar os números dele, o número dele é bom, mas de 80% daqueles integrados, às vezes não tem essa realidade. Mas tem um cara que é bom e o número dele, às vezes, serve como base, né? Mas cada produtor, ele pode ter o mesmo tamanho, dos mesmos núcleos, ali assim, ter o mesmo padrão, a realidade é muito diferente. Então, cada produtor ele tem que ter o seu número, né? Ver aonde será que eu posso estar errando. Será que esse erro é um problema recorrente ou é um problema pontual? Esse problema afeta a rentabilidade ou é um problema que me afeta especificamente a produção, né? Então, tudo isso, esse produtor ele precisa estar em cima e entender o que aconteceu que às vezes esse lote às vezes não deu tão bom ou por que não deu rentabilidade. E outra coisa, né? A gente falando de financiamento, né? E aí eu trago um pouco para o meu lado mesmo, né, Thiago? O produtor, ele precisa entender, e aí você me corrija se eu tiver errado, né? Que o prazo de pagamento não é o mesmo prazo do retorno do investimento. São coisas diferentes, né? Então, o produtor, ele precisa saber que ele precisa guardar um dinheiro ali assim, para o financiamento, e às vezes no começo não vai ter todo aquele lucro que ele espera, né? Que é doído, né, Thiago? É difícil, não é fácil, principalmente nos primeiros anos, né? Que o juro é um pouco maior, mas esse produtor ele precisa ter essa consciência que o prazo do pagamento do financiamento não é o prazo do retorno do investimento, né? Que é um pouco maior do que isso. Porque muitas vezes a gente vê conflitos nisso também, o que dificulta essa gestão do fluxo de caixa desse produtor, e ele se coloca em situações de dificuldade, onde uma simples organização melhor desse fluxo de caixa traria mais tranquilidade, né? Não sei se chega a esses problemas para vocês. Claro que vocês estão sempre ali na busca de defender o produtor rural e instruir, acredito que perante isso, mas o desafio do produtor rural é dentro de casa também. O pessoal, né, Tiago, vocês estão fazendo o serviço de vocês, foi feita a lei da integração, tem a União Nacional dos Integrados de Aves e Suínos, mas se o produtor rural não fizer o dever de casa, também não tem milagre aí, né? Não tem santo que ajude. Com certeza. É o que a gente fala dentro da porteira, né? Existe trabalho dentro da porteira, existe trabalho também externo, fora da porteira, né? Mas são desafios. Na verdade, a categoria ela sofre diversos desafios, né? Diversos desafios. Interno ainda, até hoje, a discussão de gestão de custo, pasme de você, nós temos o quê? 63 anos de integração vertical em aves e suínos no Brasil. E ainda é um assunto que comove os produtores, né? Porque muitos deles não fazem a devida gestão, né? E também temos ainda outros desafios externos, que estão relacionados à representatividade dessa categoria perante as integradoras, órgãos públicos, assim por diante, né? Exigindo melhores condições, né? Acesso ao crédito também, seja também questão de melhores negociações para diminuir os custos de produção, o aumento da remuneração, entre outras questões. Então, sim. Legal, legal. E, então, não sei se você tem alguns exemplos de práticas, né? Boas práticas financeiras para esse produtor conseguir
se organizar para ir a gente ir para o próximo passo, que é fazer uma negociação com essa integradora, né? Como que a gente chega lá para fazer uma negociação via CADEC, né? Perfeito. A primeira coisa que o produtor tem que entender é o seguinte: hoje em dia a negociação dele é coletiva. Não existe essa de negociação individual. Não existe. A negociação, por ele estar numa relação de integração vertical, todos os dados que vão ser apresentados para ele são dados que foram obtidos por meio da coletividade. Então, a integradora ela vai pegar os dados, os índices, dados, né, da coletividade e vai se basear a remuneração, custo de produção baseado nessa coletividade. Então, primeiro ponto, a negociação ela é coletiva. Não existe negociação individual. Segundo ponto, que a gente também tem que estar ciente desse contexto. Há necessidade de organização desses produtores. Então, tem que ter uma CADEC. Nessa CADEC, que é uma comissão formada por representantes dos produtores da agroindústria, os teus representantes eles têm que estar bem calçados. Eles têm que ter dados para negociar. Né? Então, por exemplo, a remuneração foi ruim. Por que foi ruim? O que levou a essa remuneração ruim? Né? Qual foi a questão dos custos de produção? Quais estão sendo os grandes gargalos? Né? A questão, por exemplo, também outra questão técnica que tem que ser discutida, a qualidade dos insumos, das rações, a qualidade dos pintainhos que são entregues. Né? Tudo isso vai impactando na tua remuneração, diretamente ou indiretamente. Então, assim, o produtor ele precisa entender que ele precisa ter uma representante que tenham condições para negociar. A associação é o melhor caminho dentro desse contexto e uma associação profissionalizada. Eu sei que muitos produtores vieram de um contexto extremamente individualista, né? Falando, não, quando eu queria negociar, eu ia lá na integradora, conversava com ele, dava aqui um ponto ou outro, né? Mas hoje em dia isso mudou, gente. Desde a promulgação da lei de integração, desde da publicação da lei de integração para cá, as formas de negociação mudaram totalmente. Então, assim, a gente tem que se adaptar a esse contexto, porque senão a pessoa não consegue mais exercer a atividade. Ela vai saindo da atividade porque a sua CADEC não tem eficiência na hora de negociar. E até um ponto interessante de se observar, que é o seguinte, tem CADEC que funciona como se fosse um portal de informações. Como assim? A integradora chega lá para os representantes dos produtores e fala, a remuneração agora vai ser assim, as obrigações são essa, e os produtores representantes, eles não têm nenhuma condição de negociar. Meu amigo, se a sua CADEC está nessa situação, você está numa situação de perigo. Por quê? Porque simplesmente, em vez de ter uma relação de igualdade, acaba se tendo uma situação, na verdade, de subordinação, onde a agroindústria determina como é que vai ser a tua remuneração, teus custos, né, tudo. E se os teus representantes não tiverem condições para negociar, meu amigo, você vai estar em maus lençóis. Você vai estar em maus lençóis. Por quê? Porque tua remuneração vai ser ruim, teus pintainhos vão ser ruins, teus insumos vão ser ruins, né? Muitas vezes a situação ela é catastrófica. Então, por isso que há uma necessidade de investir na associação, em profissionalização dessa negociação, entender que a associação faz parte do teu negócio e que ele está lutando por você, né? Há essa necessidade, né? E hoje em dia a gente percebe, quando as associações são mais fortes, melhores são as remunerações dos produtores. Batata, isso é fácil de se ver na prática, porque essa associação, quando ela é mais forte, ela tem condições de contratar um veterinário que vai fazer acompanhamento e avaliação dos insumos, ela vai ver a ração, ela vai ver os pintainhos para ver se está adequado ou não. Ela vai ter condições de contratar um zootecnista para fazer a tabulação dos custos de produção, ela vai ter condição de analisar a remuneração dos produtores, aonde é que estão os gargalos existentes nos custos, na remuneração, né? Tem a condição de contratar um advogado para saber como é que tem que se proceder em determinados casos, se há abuso ou não por parte de integradoras, como proceder internamente dentro das associações perante também os bancos, perante outros órgãos representativos. Então, assim, você profissionalizou a associação que tem condições para te representar, né? Agora, isso demanda de uma profissionalização. Você entender que se você for trabalhar a integração vertical dentro de uma perspectiva individualista, você está no sal. Não tem viabilidade do teu negócio. Você tem que investir nos instrumentos de negociação, associação, dados e profissionalização. Perfeito, muito bom. Eu visitei uma associação em Campo Mourão lá, e eu lembro que até compras eles faziam em conjunto, né, para tentar diminuir custo aí.
Então, assim, é meios que facilita para o produtor também conseguir ficar em cima, né? Uhum, E transparência, talvez, né? Por causa da uhum. lei da integração facilitou um pouco, mas transparência nessa relação contratual também, né? Que tem com a Com certeza. integradora. Que é a Co- chave de tudo, né, Com Thiago? certeza, com certeza, com certeza. Hoje em dia, só para complementar, a gente vem percebendo. Posso já entrar no ponto de boas práticas? Claro. Ah, obrigado. Boas práticas, então, que nós percebemos no campo que fazem diferença. Liberação dos produtores do seu RIP, do seu bordeiro, para a CADEC, para poder fazer um estudo, para fazer essa tabulação. Contratação de zootecnista, veterinária, advogados, economistas, para poder fazer um estudo. Outras boas práticas existentes, conversas entre associações para saber o que estão fazendo de diferente, né, de profissionalização. A gente percebe que, por exemplo, muitos produtores do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, quando eles visitam o Centro-Oeste e eles percebem a profissionalização do Centro-Oeste, eles ficam de cara, eles falam, meu Deus, como assim, né? O Centro-Oeste é referência de profissionalização das associações, dos sindicatos, nesse ponto. A gente percebe também outra boa prática existente, que é a contratação de técnicos, né, para poder auxiliar nas negociações. Né? Então, por exemplo, muitos técnicos fazem parte da CADEC. Então, por exemplo, tem advogados, zootecnistas, veterinários que são contratados pela associação e eles fazem parte da negociação da CADEC, né? Tendo em vista que eles não são integrados, eles não ficam pressionados por algumas integradoras, né, para colocarem, exporem qual é o problema de fato. Então eles falam qual é o problema hoje em dia, falam qual é a melhor forma que tem que ser negociado, quais são os termos que têm que ser negociados. Infelizmente, a gente percebe que no campo existem ainda, em algumas integradoras, obviamente, abusos da sua posição, né, para impor as suas vontades. Né? Isso é uma realidade ainda que é um resquício pré-lei de integração, que isso tem que ser abolido, né, por algumas integradoras. Né? E a gente vem percebendo, principalmente dentro desse contexto, a necessidade, então, dessa profissionalização, né, cada vez maior, e principalmente da união da categoria na sua unidade de produção, fortalecendo a sua associação local, regional e nacional. Show de bola. Thiago, conta para nós como é que foi essa criação da Unidas, se ela foi antes, foi depois da lei da integração, como que isso chegou até esse momento, esse dia de hoje aí. Perfeito. A Unidas, na verdade, ela é um fenômeno que foi criado depois da pandemia, né? Em 2020, o que aconteceu? As associações de avicultores e suinocultores começaram a se juntar, né, do Brasil inteiro, reivindicando melhores condições. E você percebeu, principalmente na categoria de aves, que não havia uma associação nacional representativa, né? Que pudesse fazer a defesa do interesse da categoria. Então, várias associações do Centro-Oeste, do Sul e do Nordeste se juntaram e formaram a Unidas. Né? E hoje em dia, nossa principal bandeira está justamente no respeito à lei da integração, então, principalmente na questão do financiamento. Então, que hoje em dia o financiamento rural para aves e suínos siga os trâmites que estão na lei de integração, tendo em vista que é uma lei que visa garantir o equilíbrio negocial, garantir o custo garantir com que aquele que vai investir na atividade receba uma remuneração condizente ao seu trabalho, ao seu custo de produção, né? Hoje nós também damos orientação às associações que são filiadas, né? Orientação jurídica, entre outros trabalhos também que são realizados. E aquela associação que tem intuito de ingressar na Unidas, né? Podem entrar em contato por meio do nosso e-mail institucional, unidas081020@gmail.com, né? Que nós responderemos. Mas basicamente esse é o motivo da criação da Unidas, a necessidade de uma Legal, representação nacional dos avicultores e suinocultores integrados na defesa da legal. categoria. E é possível hoje para os produtores criar novas associações também? Como que seria esse formato? Sim, há uma liberdade no Brasil de criação das associações locais, regionais, entre outras, né? É interessante, por exemplo, principalmente se você está numa unidade de produção, né, local, que você tenha uma associação que vocês criem por meio de outros produtores, né?
e que essas associações locais elas estejam empenhadas a melhorar a qualidade de vida, né, e as condições de remuneração dos produtores, né? Então, há sim essa possibilidade. Se na sua localidade ainda não tem uma associação, né, pode entrar em contato com a Unidas, que a gente dá orientação sobre, pelo menos básica, sobre como é que se monta uma associação, como podemos auxiliar, né? E até porque a gente percebe que, a partir do momento que se cria uma associação, há um desempenho melhor na remuneração dos produtores, né, uma relação melhor com as integradoras também, tendo em vista o nível de profissionalismo. Legal, legal. Voltando para quase finalizando, mas ali atrás você comentou que vocês fazem alguns estudos de levantamento de custo também dos produtores para ter uma base. Como que funciona esse levantamento e como que vocês auxiliam esse produtor na gestão financeira também? Porque às vezes às vezes são parceiros, mas não aproveitam todo o potencial que tem, ou às vezes tem a CADEC lá, mas também, eu já conversei com muitos produtores, às vezes eles estão lá, mas não estão aproveitando todo o potencial, né? Na verdade, aí vem uma questão que a primeira coisa que tem que acontecer é essa associação fazer parte da Unidas, né? Então, ela precisa fazer parte da Unidas para que ela possa aproveitar dos seus benefícios, né? Seja na questão de orientação jurídica, técnica, né? E até mesmo em questões de necessidades. Existem muitas pautas, por exemplo, que são de interesse da categoria no nível local, só que elas têm dificuldade de levar isso para outras entidades representativas. Já na Unidas, tendo em vista o contato mais direto com a diretoria, com os outros membros, essas pautas conseguem chegar de maneira mais simples, né, mais direta, onde a gente consegue fazer a defesa dessa categoria. Seja, por exemplo, na questão de um estudo, por exemplo, uma elaboração de um estudo de gestão de custos, seja na questão de normatização de aspectos, né, relacionados a contrato, a lei laboral ou outros existentes. Então, para que haja esse tipo de disposição, há necessidade da associação se filiar à Unidas. Show de bola. E o produtor ficar em cima aí, ter número, ter transparência para conseguir ir lá conversar, né, de uma maneira mais eficiente com a integração, claro, como o Thiago muito bem passou aqui, em conjunto, né, entre vários produtores, né, nunca vai sozinho, é a ação coletiva, mas é importante entender essa importância. Eu acho que esse episódio vem para esclarecer um pouco disso, de como funciona a lei da integração, as CADECas, as associações, como o produtor pode aproveitar melhor. E eu queria pedir para você, Thiago, para nós finalizar, você deixar uma mensagem para esses produtores, né? Que muitos deles a gente sabe que está passando dificuldade. Mesma coisa na suinocultura. A suinocultura às vezes tem um ano bom, às vezes tem um ano que não é tão bom, né? Ela tem essa oscilação de mercado. Se puder deixar a mensagem a esses produtores, um convite, quem sabe, para eles conhecerem, ainda quem não faz parte, né? Para você que é produtor, e buscar um pouquinho mais de informação. E para quem é nosso ouvinte aqui, que já está sempre sabendo, não deixar de lado a gestão, né? Sabe que pode contar conosco também lá com o eProdutor, plataforma de gestão financeira, fiscal, zootécnica e agronômica. Sabe que pode contar com nós. Acho que vai ter um QR Code aqui no cantinho depois. E, Thiago, tá contigo a bola. Obrigado. A mensagem final que eu deixo aos produtores é esperança para um futuro melhor, né? A gente tem que acreditar que existe um dia amanhã, e esse dia amanhã ele sempre vem trazendo oportunidades, e para que essas oportunidades possam florescer, há uma necessidade de profissionalização da atividade. Então, se junte com os outros colegas, tenha um espírito associativo, né? Há uma necessidade de se observar a coletividade e não a individualidade. Esse é um barco onde todos estão juntos, e somente juntos há a possibilidade de prevalecer. Entenda, é necessário trabalhar em conjunto com os outros produtores integrados. Só assim a gente vai prosperar. Show de bola. Já dizia um filósofo mineiro, né? Junto dos bons que nós fica melhor. Né? Verdade. Obrigado, Thiago. É um prazer conversar contigo. Espero a gente trazer mais assuntos aqui, né? Para ajudar o produtor a esclarecer melhor todas as suas dúvidas. E para você que é produtor rural, tem alguma dúvida, deixa nos comentários lá no YouTube, aqui no Spotify também, e a gente pode encaminhar isso ao Thiago, ou você pode ir diretamente numa CADEC. Thiagão, obrigado aí, prazer mais uma vez. Obrigado, para você. Eu que agradeço. Até a próxima. Todos os sábados, então, aí estamos lá lançando um novo episódio no YouTube e no Spotify. Um grande abraço, até a próxima. Um abraço, até mais.